boa tarde a todos. Hoje eu estou com o Pedro aqui, o Pedro Jobim da Legacy. E vamos ter uma oportunidade no passado. Quem fez uma live com a Legacy foi o Rodrigo. A gente estava lá no ápice, né, da crise do início, né, da pandemia do coronavírus, que acabou trazendo essa crise aí para todos os países. E eu acho que a gente está num momento diferente. E eu queria pegar esse gancho aí, né, da retomada, né, dessa expectativa com a retomada da atividade econômica, desse pós-crise. Como que vocês estão enxergando o cenário econômico? Então, eu queria aproveitar, né, a oportunidade que eu estou hoje com o economista da casa, para a gente conversar um pouquinho de cenário, entender como que vocês passaram por esse momento da crise e o que vocês estão enxergando agora, né, para esse after, né? Se vocês estão otimistas com essa retomada da atividade econômica e como que está o posicionamento da casa em relação a isso. Tá bom. Obrigado aí, Camila. É um prazer estar aqui, então, falando um pouco aí sobre a nossa visão de cenário, um pouco das posições. Como você falou, no início da pandemia, a gente adotou uma postura bem defensiva, né? Isso durou mais ou menos ali até meados de maio, né? A partir do final eu diria que a partir de meados de maio, final de maio, havia dois grandes conjuntos de incerteza que a gente identificava, né? Quer dizer, a pandemia em si, os efeitos, enfim, da doença, etc., etc., e as incertezas econômicas que são função do foreclosure de empresas, das perdas de empregos que estavam acontecendo e estão acontecendo ainda, né? Mas a partir do final de maio, quando a Europa começa a abrir as atividades e você não tem um desenvolvimento aí de novos casos aí de forma significativa, como foi a primeira macro-região onde isso aconteceu de forma mais ampla, né? A doença pegou de forma mais ampla, ela serviu, de certa forma, agora está saindo um pouco dessa veste, mas ela nos serviu de guia para como que isso deveria se comportar nos demais lugares, né? E então a gente perdeu, a gente acreditava a partir daquele momento que os mercados tenderiam a melhorar, né? Porque você teve uma quantidade muito grande de estímulo, tanto monetário quanto fiscal, né? E aos poucos a reabertura levaria ao fim rápido da recessão, que a gente está falando aí de uma recessão que, na verdade, foi muito curta, né? Restrita aí ao primeiro tri e ao segundo tri em todos os lugares do mundo. Na verdade, ela só pegou 2 trimestres, né? Porque ela começou ainda em março, né? O março já caiu tanto que já chegou a cair o PIB da maioria dos lugares no primeiro tri, ele já foi negativo, a despeito de pegar ali só quase 15 dias, etc. E o segundo tri, né, que foi abril, maio, junho, que foram os piores meses, aí sim, mas a partir daí você vê uma recuperação grande, né? O que a gente acompanha, né, então a gente passou a acompanhar os indicadores de mobilidade, os indicadores de atividade, o que foi ficando claro, né, acho que está cada vez mais claro para todo mundo, tem uma recuperação muito intensa da parte de bens, né? Houve auxílios emergenciais parecidos com esse que a gente fazia em vários outros lugares. Em vários lugares eles foram superdimensionados, inclusive no Brasil é um caso óbvio disso, né? Você não tinha necessidade de ter um auxílio assim tão grande, teve muita gente que passou a ganhar mais dinheiro com auxílio do que recebia com a sua atividade profissional antes disso, né? Mas o fato é que isso gerou um boom aí na verdade, de consumo rápido para bens, principalmente, né? Dado que as pessoas ainda não podem consumir serviços, mas mesmo a parte de serviços você já vê a coisa recuperando aí de uma forma aí bastante clara. Então, essas duas componentes, quer dizer, o levantamento da questão da pandemia, né? Junto com os estímulos, fizeram que a gente, a partir de maio, junho, a gente começasse a colocar o fundo com posições bem mais agressivas, né? no que se refere à alocação em bolsa, né? E outros ativos também.
Para falar um pouco assim do momento atual, né, acho que para caracterizar como que a gente está vendo, acho que vale a pena a gente falar de dois lugares que eu acho que, enfim, é os Estados Unidos, né, que acho que ele representa aí bastante do que vai acontecer com a economia global, pelo peso dele, e depois a gente fala um pouco de Brasil. Sim. Nos Estados Unidos, a gente tem uma visão aí muito favorável do desenrolar das coisas aí para frente, né? A política fiscal foi muito proativa, enfim, você teve um esforço ali de quase, né, na faixa aí de 20% do PIB. O Fed aproveitou essa mudança de framework que ele faz aí de 5 em 5 anos para mudar, de certa forma, dar um viés, digamos assim, de permanecer com o juro mais baixo durante bastante tempo, ainda mais do que se imaginava há algum tempo atrás. Então, ele aproveitou o review que ele faz de 5 em 5 anos para, enfim, colocar ênfase agora na inflação média, né? Então, vai compensar inflações aí passadas que ficaram na faixa aí de 1,3%, 1,5%, com, teoricamente, uma inflação acima de 2% durante um tempo. E ontem, inclusive, a gente teve a primeira reunião do Fed depois desse novo framework, e o que ficou claro é que eles pretendem deixar o juro nesse nível, desde que três coisas continuem. E o mercado foi meio estranho, né? A reação, né, ontem. Não por conta da decisão, mas acho que a divulgação também das projeções acabou mexendo um pouco com o mercado, né? Assim, tem muita... Tem umas distorções, direito, né, do que é divulgado, né? Porque... assim, no dia a dia, eu não acho que... Minha opinião é que o que aconteceu ontem no final do dia e hoje também, que não está sendo um dia bom para o mercado, não acho que tenha muito a ver aí com o Fed, né? Porque existe a postura do Fed, acho que é muito clara. As pessoas talvez vão sempre pedir mais, o mercado sempre quer, mas eu queria que ele comprasse mais ativos, eu queria ele não que o indicou, fiscal... esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto que você está colocando, né? Porque ele não indicou que ele vai comprar mais ativos, né? Mas ele vai manter. Não é necessário, né? O que ele está fazendo. Não é. Eu acho assim, hoje, na verdade, os Estados Unidos eles perderam 12 milhões de empregos em 2 meses, março e abril, tá? Os payrolls. Já recuperou com os dados aí que foram até julho, desculpa, até agosto, 6 desses 12 milhões. Né? As indicações são que em setembro você está caminhando para recuperar pelo menos mais 1,5 milhão, quer dizer, ou até 2. Então você vai aí ter 8 dos 12 milhões, você vai ter recuperado aí em 4, 5 meses. Entendeu? Então, tem várias indicações de que a recessão dos Estados Unidos ela não só foi curta, como ela vai ter um healing, né? uma recuperação muito mais rápida do que foi a recessão do ano de 2009. Eu tenho uma pergunta, já um gancho desse processo de recuperação. Essa recuperação, você acredita que vai ser para todos os setores ou vai ser heterogênea? Né? Porque assim, nos Estados Unidos o pessoal fala assim, olha muito para a tecnologia, e aí para os setores, né, assim, de consumo, o que vocês estão enxergando? Assim, os setores de serviço eles estão um pouco mais lagging, está demorando um pouco mais. Tem vários itens de vendas no varejo, de emprego que já se recuperaram completamente ou até estão acima aí do nível que vigorava até fevereiro. Só que tem um componente que acho que é fundamental, que é o seguinte: a gente vai ter uma vacina muito em breve. Né? Então, assim, uma das maiores corridas do Big Pharma e dos laboratórios que a gente tem notícia. Então, são muitos cientistas, são dezenas, centenas de PhDs, de pessoas altamente preparadas, fazendo essa busca que vale muito, tanto em termos da sociedade, né, para você resolver esse problema grave, quanto financeiramente. Né? Então, assim, é muita coisa. Então, isso vai acontecer. Então, nós estamos falando aí, talvez, de semanas, né? E aí isso é a última coisa que falta para a parte de serviços deslanchar aí de forma quase definitiva. Então, assim, a gente tem muito pouca preocupação com a permanência desse tipo de incerteza ao longo do ano de 2021.
Uhum. Assim, 2021, para você ter uma ideia, né? A gente, no início, lá ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente chegou aqui a achar que o PIB dos Estados Unidos ia cair 7, 8%. Hoje em dia, ele vai cair algo como 3, 3,5%, e ano que vem ele recupera aí, vai 6, 6,5%. Quer dizer, você vai faltar aí quase 1,5 ponto, 2 pontos em relação ao nível do PIB no final de 2019, né? Tem várias indicações que sugerem que a recessão ela vai ter um processo de healing aí muito, muito mais rápido, né? Você pega assim, muito do desemprego que aconteceu, você ainda está numa taxa de desemprego elevada, na faixa de 8, mas o grosso desse desemprego é temporário, ao contrário do que foi em 2008, que as pessoas ficaram desempregadas, né? Quando a pessoa fica desempregada por mais de 16 semanas, ela é classificada como long-term unemployed, né? E Uhum. agora você tem uma porcentagem muito baixa disso, né? E você já está numa recessão. A recessão ela começou em abril, né? Então já tem mais de 6 meses. Então, tem uma outra indicação que a gente gosta de olhar. Para cada vaga aberta, você tem poucos desempregados. No auge da recessão de 2008, você tinha 5, 6 desempregados para cada vaga aberta. Agora você tem 2. Para você chegar nesse nível de 2 desempregados para vaga aberta, você levou... Isso aconteceu em 2013 só. Então, você levou quase 5 anos para chegar nesse ponto. Você está ali depois de 5, 6 meses. Então, com a vacina, essa história toda acaba e você vai estar com a atividade crescendo bastante e nesse desafio aí de ver para onde a inflação vai andar, né? E Qual vai ser a... ainda Oi. nos Estados Unidos, eu tenho uma dúvida. Vocês têm exposição ao mercado norte-americano? Temos bastante. É uma das principais posições hoje do fundo. A gente tem uma posição, a maior posição do fundo hoje é uma posição em renda variável, né? É uma posição que é muito diversificada no que se refere a setores, a Uhum. países, né? Então, a gente tem vários setores, incluindo tecnologia, incluindo varejo, incluindo farma, tanto na Europa, quanto em países específicos da Tá Europa, bem quanto distribuído nos entre os Estados Unidos. setores, não tá Setor concentrado, né? Isso que eu geograficamente. gosto de ressaltar, que não tá concentrado em Não tecnologia. está, não está, não tá. A Bolsa da Europa também está atrasada, embora a recuperação lá seja mais lenta, mas tem empresas muito boas também. A gente colocou a partir de junho também posições maiores na parte mais cíclica, né? Quando eu falo Uhum. cíclica, são, enfim, empresas de commodities, empresas industriais, né? Bancos um pouco também, que estão muito descontados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos também, então a gente tem um pouco disso. E commodities, né? Você pega uma das maiores posições do fundo mesmo em Petrobras, né? A gente tem bastante. Então, a gente acredita, assim, quer dizer, para não perder o pano de fundo, né? O que vai sobrar depois dessa história toda é uma relação dívida-PIB em todos os países muito maior, né? Entre, 15 pontos nos que subiram menos a 30, 40 pontos nos que subiram mais. O Brasil, né, vai ter subido de 75 para 95. Estados Unidos vai chegar aí algo aí como 105, 110% do PIB, de uma dívida que era em torno de 90, né? E isso gera um certo debasement, o que a gente chama de erosão monetária e fiscal das moedas, né? Por isso que as moedas, os metais preciosos andaram desde o começo desse episódio. Então, o ouro, inclusive, foi uma posição que a gente chegou a ter uma posição muito grande em ouro, mais de 10% do fundo em ouro, ali no auge da Eu incerteza. lembro que eu assisti uma live sua e vocês estavam comentando que estavam com essa, acho que na virada do trimestre, certo? Ou tô enganada? Junho a posição de ouro ainda era bastante grande. Ela diminuiu, né? A gente depois migrou um pouco para a prata, porque o ouro também já tinha subido muito, mas são reservas de valor que acho que tem um papel que vai ser diferente olhando para frente, né? Porque vamos pensar, quer dizer, se o Fed for ficar realmente com o juro baixo, né, durante vários anos, Uhum. e a inflação for um pouco maior, se houver um downturn aí mais para frente, esse ano de 2021, eu acho realmente bem difícil, embora não seja uma visão consensual, tem muita gente ainda preocupada, tem muitos economistas aí respeitados que acreditam que sem estímulo fiscal adicional, os Estados Unidos vai voltar a desacelerar, a gente não acredita nisso, mas o fato é, quando isso acontecer, a gente acredita que não é no próximo ano, realmente Uhum. só a política fiscal que é um instrumento capaz
gerar uma Injetar um. recuperação. Então, essas moedas, esses ativos alternativos metálicos, preciosos e também cripto, né, são as coisas que vão fazer parte do portfólio das pessoas e dos locadores institucionais cada vez mais. Né? Então, esse é um tema, eu acho que importante. Acho que tem uma outra coisa importante dos Estados Unidos, que a gente está falando, que é a questão de você ter um novo pacote. Até uns 2 meses atrás, a gente estava bastante preocupado, né, com isso. Né, aquele negócio, os democratas queriam uma coisa de 3 trilhões, né, são números enormes. Os republicanos, mais para um e pouco. Agora está tentando chegar numa forma, mas o fato é que, Não pelo menos saiam do lugar, né? Também é que assim, tem um issue, claro, da eleição, que está complicando um pouco, acho que a gente pode falar um pouco disso Isso, eu também, queria entrar nesse mas, assunto com você. mas só antes disso, na nossa visão, assim, na verdade, nem é necessário você fazer esse pacote agora por esses motivos que eu te falei, porque o mercado de trabalho está se recuperando muito fortemente, e depois com a vacina, isso aí já vai ser tudo água passada. Sobre a eleição, que você mencionou, que eu acho que é um assunto importante, é uma eleição que acho que agora, né, ali no mês de setembro, outubro, que ela realmente fica um assunto aí que influencia o mercado, né? Acho que até final de agosto fica aquela história, mas ninguém ainda trade O mercado aquilo. não está olhando, acho que ainda muito, né, para isso a fundo. Ainda, mas tá quase. Né? Acho que agora nós estamos ali quase naquele radar ali de curto prazo, no farol baixo, que realmente vai ficar uma coisa importante, porque é um ponto bem verdadeiro esse. Verdadeiro a gente não sabe, mas a probabilidade realmente de você ter aí algumas semanas, ou pelo menos uma semana, em que seja difícil você identificar o vencedor, é uma possibilidade concreta. Né? Porque tem uma diferença muito grande no perfil dos eleitores dos dois partidos. Né? Os eleitores republicanos eles tendem a votar no próprio dia, né? E são os resultados que vão sair na noite ali do dia 3 para o dia 4, e os demais, os democratas, eles são mais eleitores democratas vão votar pelo correio. Então, aí, dependendo da regra de cada estado, né, e aí a gente está falando ali de 6, 7, 8 estados que são os que vão decidir, essa contagem ela pode demorar bastante. E também pode ser questionada, né? Eu acho que um dos riscos que o mercado vai começar também a monitorar é essa questão, né, da pandemia. Deve aumentar, né, o número da postagem dos votos, né, dos votos que vão ser enviados por correio. E aí eu acho que uma das questões que está começando a surgir né, de repente um questionamento dessa contagem dos votos, né? Se isso pode gerar algum ruído dentro do mercado. É possível que dure. Assim, você vai ter pelo menos ali alguns dias, né? Salvo assim, se, por exemplo, né, a Flórida é um estado que já passou por uma situação parecida no ano 2000, né? E que hoje ela é bem preparada para contar rapidamente os votos. Então, a gente deve conhecer o resultado da Flórida na própria noite do dia 3. Se o Biden ganhar a Flórida, aí acho que a eleição já vai estar praticamente decidida, porque o Trump precisa ganhar a Flórida para que os outros estados, para ver a briga nos outros estados. Mas eu acho, não sei, a gente está caminhando aí para uma vitória, embora esteja tudo muito empatado aí na Flórida, na Pensilvânia, que são os maiores swing states, né? Acho provável que o Trump ganhe na Flórida, e aí você vai partir para aqueles estados lá de Michigan, Wisconsin, Ohio, onde a demora mais, né, para você saber. Então, é uma situação que é ruim, porque você pode ter ali alguns dias em que você não vai saber qual é o presidente. Isso pode acontecer. Assim, hoje, eu diria que o Biden tem uma leve vantagem, né? Lembrar que os polls todos erraram isso daí em 2016, né? Teoricamente está um pouco mais ajustado hoje, mas o mais provável é você ter uma eleição realmente muito apertada, muito apertada. Em termos de consequências para o mercado, eu acho que é mais ignorando esse standstill aí que pode acontecer durante 1, 2 semanas, sem você saber, mas acho que a diferença fundamental, eu acho, em relação ao dólar, né? E aí, como consequência da política fiscal. O Biden vai fazer um programa de gastos aí, acho que muito mais amplo, tá bem claro isso pelas propostas dele,
né, que vai ser só parcialmente fundiado por novos impostos, então você vai ter um aumento líquido grande de despesa e de déficit, né, que tende, enfim, a impulsionar não só a economia dos Estados Unidos, como puxar preço de commodities. Você pega a China também, que já, para essa, a gente não falou, mas está com a pandemia praticamente superada, a maioria das atividades já em nível superior ao observado em fevereiro, e puxando, né, preços de minério, de cobre, via despesa em infraestrutura e housing. Né? Então, quer dizer, esse ambiente aí de mais gastos de infraestrutura e transferência dos Estados Unidos, na nossa visão, tende a gerar um enfraquecimento do dólar e uma postura, na verdade, de risk-taking aí, em relação a vários ativos de risco. Né? Se o Trump ganhar, ele, enfim, vai deixar os impostos onde eles estão, né? O imposto corporativo é nessa faixa aí de 20, 21, na nossa visão, vai ter uma retomada ali dessa belicosidade com a China, que ela está um pouco, né, está um pouco, digamos assim, sedado ou parado. Isso acho que vai ser retomado com mais vigor, porque ele vai estar no último mandato dele, não vai estar preocupado com a eleição, vai fazer o que ele achar. Então, acho que são dois tende a padrões. Estressar. Você acredita que essa situação tende a ser pior para os ativos de risco e tende a ser bom para o dólar, na nossa visão, se o Trump eventualmente ganhar. Para o S&P, para as ações nos Estados Unidos... para o mercado de renda variável, o que vocês estão enxergando, né? Um outro, porque o que a gente vê se disseminando por aí, né, é que se o Biden de repente vencer, o mercado vai virar pó nos Estados Unidos, né? E não, enfim, vocês concordam com essa posição ou não? Você acha que é tão ruim ou que é temporário? Pode ser ruim, é um movimento pontual e depois o mercado recupera. Assim, ele tem uma plataforma de aumento de impostos corporativos, né? E imposto pessoa física, também tudo. Então, você elevar de 21 para 28 o imposto corporativo vai fazer com que os earnings aí das empresas caiam, né? Teoricamente, os índices de ação vão sentir. Mas você está saindo de uma recessão, né? Você vai ter também essas medidas compensatórias de gastos, de infraestrutura. Então, assim, acho que vai depender muito do setor. Eu acho que ele não faz esse aumento de impostos imediatamente, né? Principalmente se ele não tiver o cenário. Tem um cenário possível, até eu diria bem possível, que é o Biden ganhar a presidência, mas sem o Senado. O Senado está bem apertado, e aí sem o Senado ele não consegue fazer esse aumento de impostos de forma tão fácil. Né? Exato, é isso que a gente tem que lembrar, né? Que não é assim, ele tem esse plano, mas ele depende do Congresso, e no Congresso também vai ter uma mudança, talvez, né? Ou se permanecer a maioria republicana, ele não... No Senado, isso. Ele não consegue colocar a fundo tudo que ele pretende, né? Vai ficar mais difícil, mas ainda assim é possível, mas é mais difícil. Então, agora, isso que você falou. Agora, nesses próximos dias, esse assunto vai esquentar. O debate, vai haver um debate aí, que é o primeiro, acho que é no finalzinho, 29 ou 30 de setembro, se não me engano. Né? A popularidade do Trump voltou a subir, né? Ela já está beirando aí 45% de novo. Ele está ganhando um gás, né? Então, esse assunto deve movimentar agora o mercado, acho que com um pouco mais de força em outubro. Mas aí vamos tentar vir agora um pouco para o Brasil, né? Porque tem um movimento interessante que a gente está observando aí no último mês, que quando os mercados lá fora têm um espaço para ganhar um fôlego, aqui a gente fica patinando, né? Parece que é um suspiro. A gente não consegue aproveitar essa injeção de ânimo que às vezes tem lá fora, porque a gente tem um problema sério a ser resolvido aqui no Brasil. E aí eu queria enxergar, escutar um pouco, enxergar. Eu estou tentando enxergar já há muito tempo o que vai acontecer para 2021, mas não tem muita clareza, né? A gente tem aí um cenário em aberto. Preocupa os investidores essa questão do posicionamento em relação às contas públicas para 2021. Acho que um pouco dessa falta de clareza. Foi enviado o orçamento para o próximo ano. Todo mundo está falando do teto dos gastos, que é muito provável que o governo vai estourar o teto dos gastos.
Aí tem essa questão da política assistencialista, o auxílio emergencial foi estendido até o final do ano, só que provavelmente alguma coisa vai acontecer para 2021. A gente não sabe o É, que que é, se ele vai fazer via Bolsa Família, vai aumentar o montante do Bolsa Família. A gente tem uma base maior com auxílio emergencial. Antes a gente tinha um grupo no Bolsa Família, essa base aumentou com o auxílio emergencial. Então, assim, tem várias questões em aberto e o cenário político acaba atrapalhando essa situação. Eu queria escutar um pouco, né, de como que vocês estão enxergando, de como que vocês estão ponderando o risco para o Brasil, que no cenário internacional, eu acredito que a gente vai ficar monitorando nesse momento, além do processo de retomada das economias, essa questão da eleição nos Estados Unidos, e no Brasil a gente fica aí com o fiscal, certo? certo. É isso. O orçamento ele foi enviado, existia a expectativa desse programa, né, da Renda Brasil, mas a gente está observando aí muitas idas e vindas aí, né, por parte do governo, né, que acho que ainda não decidiu exatamente o formato. Mas o fato é o seguinte, pelo menos aqui a gente sempre teve essa visão e continua tendo, o teto não vai quebrar. Né? Não tem como, é muito difícil ter uma emenda constitucional que garante ele. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, já falou, né, dezenas de vezes que, pelo menos enquanto ele estiver lá, que é 1º de fevereiro, com certeza, né? Nada vai ser votado, nenhuma emenda constitucional que flexibilize isso, ou nenhum puxadinho, nenhum drible, ou enfim, tentativa de burlar essa restrição vai ser votada na Câmara. O próprio presidente da República já falou várias vezes também que o teto não vai ser rompido. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma disputa, é uma discussão a respeito de como que você trabalha com recursos que cada vez estão menores, dado que o gasto obrigatório hoje consome 95% do orçamento. Né? O que está aparecendo é que a gente vai trabalhar com um Bolsa Família que é um pouquinho maior do que o que costumava ser, né? Ele era na faixa de 31, 32 bi, o que foi orçado para o ano de 2021 são 35 bi. Nas nossas contas, haveria espaço, né, para você remanejar despesas, algumas despesas discricionárias no orçamento de 2021. E assim, quando o executivo manda o orçamento, né, tem várias despesas ali obrigatórias que elas não vão ser tão grandes assim. Né? A gente sabe disso. Então, a gente consegue ali, a gente conseguiria na faixa ali de 10 a 15 bi para eventualmente fazer um programa na faixa ali de 45, 50 bilhões por ano de 2021. Agora, a gente sabe que para 2021 o teto não é um problema muito grave. É muito difícil. Esse call de que o teto vai quebrar em 2021, eu tenho dificuldade de entender, porque tem um espaço razoável. O problema começa a ser em 2022. Né? Por isso que seria importante que a PEC 188 fosse enviada com um conjunto de gatilhos, né, que permitissem que algumas despesas fossem diminuídas. Né? Aí, uma ideia seria a desvinculação temporária do salário mínimo da Previdência. Na verdade, a primeira ideia, a mais fácil de todas, seria o abono salarial, né? Que é uma despesa pouco eficiente, né, do ponto de vista distributivo, não atinge quem mais precisa, é uma despesa grande, são quase 20 bilhões, mas essa a gente já sabe que não vai acontecer. A outra, que era mais difícil ainda, que era a desvinculação do salário mínimo do benefício do BPC e da Previdência, porque seja por 1, 2 anos, também não vai acontecer. Não vai. Então, restou o gatilho associado à redução de horas trabalhadas e salários dos servidores públicos federais. Né? Essa medida aí pode economizar, na nossa conta, uns 10 bilhões em 2021. Né? Nem essa você tiver, tudo bem, você cumpre o teto em 2021, mas para 2022 você vai ter um problema bastante sério, porque aí provavelmente você não vai conseguir cumprir. Então, o ideal era começar que essa PEC fosse passada com um conjunto razoável de gatilhos ainda em 2020, para que eles fossem acionados tanto em 2021 quanto em 2022, né? E assim tudo fosse preservado. Das reformas que estão sendo discutidas, né? Porque eu acredito assim, o que trouxe uma confusão, né? Que
que ganhou a mídia essa questão do teto dos gastos, e aí todo mundo começou a ficar assustado, porque teoricamente o Bolsonaro ele quer estender esse programa assistencialista para 2021, a gente não tem espaço para gastar mais, e aí começou a assustar a população que necessariamente aumentar imposto. Imposto, a gente viu que essa discussão ficou para trás. Não vai ter, né, CPMF, imposto de transação digital. Parece que esse assunto tá pelo menos em banho-maria. Você acha que você acha que vem esse aqui, que tem? A gente vai ter necessariamente essa discussão do imposto? Ou tem algum outro método, seja alguma das reformas, a PEC DDD ou reforma administrativa, alguma coisa que venha compensar para que não tenha elevação de impostos? Tem alguma solução? Os impostos, eles não te ajudam no teto, né? Porque o teto tem a ver com as despesas. Então, o imposto, na verdade, é para tentar substituir um outro que desapareça, né? O que o ministro da Fazenda tem falado, e acho que é muito bem falado, é o seguinte: você tem que reduzir a oneração da folha de pagamento, que é a despesa que os empregadores recolhem para o INSS quando contratam, né? Então, isso é um dos encargos que torna o salário, o mercado do trabalho formal no Brasil tão pouco desenvolvido e pouco acessível a quase, né? Hoje você tem aí, antes dessa pandemia, você tinha 95 milhões de empregos no Brasil, um pouco mais da metade são formais, né? O restante é informal e conta própria, em torno disso, né? Meio a meio. Então, você precisaria desonerar pelo menos a faixa ali de um salário mínimo e meio que seja, para permitir que as pessoas sejam contratadas, né? Porque senão muita gente já era um problema e agora é um problema maior. Então, você precisaria substituir essa arrecadação com outra, porque senão o buraco fiscal ia ficar ainda maior. Então, aí, uma das ideias que ninguém gosta, mas, sinceramente, eu não vejo outra alternativa, é você fazer a CPMF, porque ela é um imposto fácil de arrecadar e que você consegue suprir essa perda de arrecadação que viria da desoneração. Então, eu acho que ainda é possível. Agora, a dificuldade é você propor isso sem passar pela reforma tributária. Tem uma reforma tributária em andamento, tem um relatório que vai ser apresentado. Final do mês, claro, né? Daqui a pouco, enfim, acho que a gente não sabe exatamente qual vai ser o teor, mas, enfim, é uma coisa muito mais focada, na verdade, na criação de um imposto sobre valor agregado, né, que vai atingir quase todos os setores com a mesma alíquota, mas, teoricamente, essa mudança de imposto, né, quer dizer, você diminuir muito um e criar outro, no caso da desoneração da folha e da criação da CPMF, aí você teria que passar por essa comissão também. Então, não está claro se o governo vai conseguir bypassar, né, a comissão da reforma tributária. Me parece difícil, porque... Os setores, porque parece que tem... A gente esquece, né, dessa questão da reforma tributária, que a gente fica muito falando, executivo e legislativo. Só que tem outra classe aí também que está confrontada, que são os empresários, né? Tem alguns setores que estão se sentindo prejudicados pela reforma tributária, e isso também, você acredita que trava essa discussão? Que isso pode... É difícil, né? Porque a reforma tributária é uma matriz de interesse, né? Porque ela mexe com os entes federativos e com um monte de setores. Então, só que é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo. Então, acho que tem uma chance de isso passar na Câmara esse ano e, eventualmente, ano que vem no Senado, né? Tem uma outra reforma que foi enviada também, que é administrativa, que, embora não esteja tramitando ainda, ela sempre foi vista aí com bons olhos pelo presidente da Câmara. Então, assim, tem coisas boas acontecendo, né? Você está discutindo a reforma administrativa e a tributária, tem uma agenda micro importante acontecendo, você já aprovou o novo marco do saneamento, a lei do gás, a lei do gás e a lei de falências já passaram pela Câmara, estão para passar só no Senado agora. Enfim, essa parte micro, eu acho que ela tem um pouco mais de facilidade para andar, mas se a gente sair desse quadriênio, né, com uma reforma tributária, ainda que seja só, digamos assim, a parte federal,
e uma reforma administrativa, ainda que seja só para os funcionários novos, mesmo sendo só para os futuros funcionários, ela tem um poder de economizar bastante dinheiro, pode chegar aí na nossa conta 200 bilhões, 150, 200, quer dizer, é uma soma significativa. Então, acho também que dizer que essa reforma, claro, que seria, digamos assim, o ideal seria que mexesse, né? Muito maior se você atingisse os funcionários públicos da ativa, mas é difícil, ninguém fez isso também. Então, assim, estão tentando fazer algo que muito pouca gente fez. Então, acho que tem coisas boas acontecendo, mas essa discussão fiscal, ela vai permanecer com a gente aí durante um bom tempo. Então, assim, parece que em 2021 não vai acontecer muita coisa. Seria muito bom que você tivesse pelo menos o gatilho de redução de horas incluído na PEC 188 para ajudar no cumprimento de teto de gastos, não em 2021, que não é um problema, mas em 2022. Certo, E torna tudo assim. Agora, vamos pensar, o Brasil esse ano vai ter uma recessão, vai ter uma queda de atividade na faixa de 5,5%, 5,5% na nossa conta. O mercado de trabalho ele já começou a se recuperar, né? Acho que a medida para isso é a gente olhar a população ocupada na PNAD Covid, que é divulgada semanalmente pelo IBGE. Os empregos já estão subindo de novo, e agora com a redução no auxílio, né, que ele passou para R$300 agora a partir de setembro, mais gente vai procurar. E aí, quando acabar de vez, que é em janeiro, aí sim você vai ter um impulso maior orgânico do mercado de trabalho. Porque aí também você já vai estar em outra fase aí dessa pandemia, já vai estar aí com a vacina, se não aqui no Brasil, mas próxima de chegar aqui. O país, a gente estima que cresça ano que vem algo aí como 3%. Né? É uma boa recuperação, considerando que você vai partir você vai ter um drag fiscal para o ano que vem que é muito alto. Né? Você vai ter um déficit primário esse ano na faixa aí de 13% do PIB, vai passar aí para algo como 3, 4% do PIB em 2021. Pegando esse gancho que você está comentando, né, que vocês estão otimistas com esse processo da recuperação, né, para 2021, também com o mercado com uma recuperação do mercado de trabalho, como que vocês estão enxergando, né, o cenário inflacionário? Como que vocês trabalham essa questão da curva de juros? Se vocês têm um posicionamento em renda fixa? Queria escutar um pouquinho. A gente já teve mais... de inflação, a gente projeta aí um número pouco acima de 2 para esse ano. Né? Tem uma pressão em alguns itens, arroz, carne, uma coisa de gasolina. Um outro item que teve um misto aí de fatores que estão, enfim, provocando essa situação. Acho que o desenho exagerado do auxílio de R$600 contribuiu em alguma medida para isso. Exato. Mas, olha, a inflação de serviços, os núcleos de inflação, eles estão girando ali muito baixos, em patamares aí muito abaixo da meta de inflação. Para o ano que vem, a gente projeta uma inflação próxima a 3%. Então, a gente acredita que o Banco Central vai ficar parado durante muito tempo, pelo menos aí até o final de 2021. Né? Claro, tem todo um questionamento aí na curva, né? Uma inclinação que nunca havia antes, por vários fatores. Primeiro, acho que essa questão fiscal, né? Essa dúvida que todo mundo tem. Acho que em relação a teto 2021, embora tenha gente que acredite, eu não acredito, mas acho que nem é o grande ponto, é o fato de você não estar conseguindo avançar muito no equacionamento disso para 2022 e os anos subsequentes, ainda, né? Embora ainda seja possível que isso aconteça. Então, a gente já teve muita posição de renda fixa aqui, né? Hoje a gente tem ainda, mas menos. A gente vem trabalhando com uma posição um pouco menor, tanto em nominais quanto em NTNBs. Né? Certo. Mas já não é uma posição bem inferior à posição, em termos de importância relativa, em relação às posições de bolsa que eu mencionei. Certo. Eu acho que esse risco das contas públicas, né? Eu não consigo enxergar. A gente fica tão no dia a dia acompanhando esse noticiário. Você acha que tem algum outro risco para o Brasil não relacionado à política fiscal? Porque às vezes a gente fica tão focado em um assunto só. Você diria que esse é o principal risco para o Brasil quando a gente pensa no cenário doméstico?
Eu acho que sim, né? Porque, assim, na verdade, o risco fiscal ele coloca um desafio aí para todos os outros países, que é o seguinte: se aparecer inflação, vai ser uma coisa muito difícil, né? Porque como é que você vai fazer? Um país com dívida PIB aqui de 100%, e aí o Banco Central vai ter que subir o juro para quanto, né? Quer dizer, vai tornar a dívida mais impagável ainda, né? Então, a gente tem uma confiança grande que a inflação ela está bem abaixo da meta até o ano que vem, mas dado o nosso histórico, né, e esse risco fiscal, a gente não pode garantir que isso vai ficar assim por tanto tempo, assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, um dos riscos, eu diria que o risco fiscal é o principal aí para o Brasil, mas junto com ele é uma fragilidade que potencializa vários outros, como esse relacionado à inflação, que vai acabar, né, se acontecer, gerando um problema grande aí para o Banco Central. Certo. Né? O mercado de renda variável, a gente falou do mercado de renda variável lá fora, né? Aí eu queria passar um pouquinho pelo Ibovespa, que está patinando, né? Ali em torno dos 100 mil pontos. Qual sinalização que você acha que poderia ser dada? Assim, o que poderia engatar que você acha que tornaria a recuperação da renda variável um pouco mais sustentável? O que Então, você o acha que país falta para esse mercado andar? Anda precisa ou não assim. anda? Pensa o seguinte, a gente em 2015 e 2016, cada um desses anos, o PIB caiu 3%, 3,5%. Né? Aí 17, 18, 19, cresceu 1% em cada ano. Quer dizer, horrível. Né? Então, a gente nem recuperou o nível de 2014, ao final de 2019. Aí agora vem essa pandemia e derruba mais 5%. Né? Então, assim, embora a gente, né, nós aqui sempre acreditamos no potencial de crescimento, a gente estava caminhando para crescer algo aí como talvez 1,5%, 2% esse ano, né, com a aprovação de uma série de reformas, mas o fato é que o país não entrega crescimento há muito tempo. Né? Então, assim, você tem oportunidades, claro, tem empresas muito bem-sucedidas, né? Setores aí que, enfim, são grandes oportunidades, mas para o país oferecer consistentemente taxas de retorno real ao investimento elevadas, o país precisa crescer, né? E as pessoas já perderam muito dinheiro com o Brasil nesses últimos anos, né? Então, teve muita saída de capital, né? Você sabe, desde 2019 e ao longo de todo esse ano, quantidade enorme, dezenas de bilhões de dólares em renda fixa e principalmente em renda variável, deixaram o país. Né? Então, assim, as empresas, a maioria das empresas da Bolsa, tem algumas que estão caras, mas várias delas, os ativos brasileiros, de uma maneira geral, passando pelo câmbio, passando pela inclinação da curva, Uhum. e vários enfim, itens aí da cesta do Bovespa, eles estão baratos. Né? Mas, assim, tem um motivo para estarem baratos, né? Porque o país ele não consegue mostrar o crescimento de uma maneira consistente. Então, a gente precisa entregar um ano de 2021 com crescimento de pelo menos 3%. Né? A gente precisa avançar na reforma administrativa, a gente precisa afastar essas dúvidas em relação ao teto de gastos. Né? É isso que a gente precisa fazer, só que isso demanda tempo para você construir. Né? Demanda tempo para você construir. Então, a situação não é fácil, o país não está numa situação fácil, perdeu importância de PIB, na corrente de comércio. E é um movimento Mas interessante, porque, na verdade, essa saída, né? Lógico que o de renda fixa casa com esse processo de queda da Selic, mas de renda variável, né? Não é recente, né? Esse refluxo do investidor estrangeiro. É algo que vem acontecendo desde enfim, acho que meados do ano passado, no segundo semestre do ano passado, né? O Brasil vem perdendo vantagem para outros emergentes, né? A gente está vendo uma migração para outros mercados emergentes. Não tem a ver só com esse momento da pandemia. o país não cresce, né? Você pega a Ásia cresce consistentemente. Né? Quando você fala hoje globalmente em países emergentes, você pensa na Ásia, no Sudeste Asiático, na China e no entorno dela, né? São países que 30 anos atrás tinham uma renda, enfim, uma renda muito menor do que a brasileira e hoje são potências. Então a gente está perdendo muito tempo, né? E Essa é a aí, verdade.
Eu queria fazer duas considerações finais para não perder esse final, para a gente não fazer aquela correria que começa o cronômetro aqui, aí eu deixo de perguntar as coisas que o pessoal colocou aqui para mim. Vocês tinham posicionamento em México, era isso? Ou Ainda temos, tem? ainda temos. Foi uma posição muito rentável durante muito tempo, que é o juro ainda mais alto do mundo, né? O Banco Central lá é muito reticente, atua muito lentamente, então a gente também ainda tem, mas é menor também. Reduzir um pouco a exposição. E também das moedas, né? Do G10 contra... A gente tem, na verdade, poucas posições de moedas hoje. São coisas pequenas e, assim, eu diria, pouco relevantes. A Assim. exposição maior de vocês é renda variável. Bolsa, o maior é bolsa, aqui e, enfim, nessas geografias todas que eu te falei, e em renda fixa, eu diria que é a segunda maior. E na bolsa, aqui no Brasil, o setor que agrada a vocês é commodities. Você estava comentando, acho que... Não, a gente tem muita coisa, a gente tem utilities, tem uma série de empresas de utilities que a gente tem empresas no setor de saúde, de consumo, tem empresas de commodities, é bastante diversificado, bastante diversificado. Certo. Eu acho que, enfim, agora a gente fica nesse segundo semestre acompanhando esses desdobramentos da eleição lá fora, internacional. Fora essa questão da eleição nos Estados Unidos, vocês enxergam mais algum outro risco? Essa questão, né, talvez que eu acho que a gente vai ter que acompanhar, não agora, não para o curto, médio prazo, mas em algum momento talvez que a gente vai ter que enfrentar essa estratégia de saída, né, dessas políticas que estão amparando esse momento de crise, mas eu acredito que não é para agora. Mas isso te preocupa? Como que vai ser? Então, é o que eu falei. Nos Estados Unidos, isso nos preocupava até algum tempo atrás, mas preocupa bem menos, porque a economia lá, nossa visão está andando com as próprias pernas já. É bem visível, então não é necessário. Então, acho que esses novos pacotes de estímulo, eles vão vir porque, por exemplo, o Joe Biden, se ele ganhar, ele tem essa plataforma de infraestrutura, não vai fazer Medicare for All, mas vai aumentar bastante os gastos com saúde, enfim. Mas em termos de auxílio, acho que a maioria dos lugares, com a vacina e com a reabertura de serviços, isso vai se tornar desnecessário. Então, acho que não é um risco. Aí o risco, acho que é uma coisa mais estrutural, é como é que vai se dar essa relação China-Estados Unidos, né? Se com os democratas vai ser uma coisa mais, digamos assim, conduzida do lado, talvez, de os Estados Unidos tentando chamar para si a Europa, outros aliados, né, para negociar juntos ali com a China, impor ou sanções ou mudanças aí no padrão de algumas tecnologias. Uhum. E se for o Trump, vai ser uma coisa mais ainda estressante. Um pouco mais estressante e tal. Mas é uma coisa que vai continuar acontecendo, né? Esse distanciamento entre China e Estados Unidos, ele veio para ficar. Legal. Então, acho que vai acompanhar aí de perto. Então, enfim, que são coisas, quando a gente fala para o economista, é difícil, né? Porque às vezes o pessoal questiona, o que vai acontecer? A gente consegue projetar variável econômica, até isso tá difícil. Agora, projetar o comportamento humano já fica um pouco mais complicado, né? Essas variáveis. Então, o cenário político, que é um risco, né, para o Brasil, e China e Estados Unidos são duas coisas que fogem das projeções, do que é previsível. Não tem números ali fáceis e, enfim, a gente vai adaptando o cenário de acordo com o que vai acontecendo. Exato. Muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo. Tá ótimo, Camila. Um abraço para todos vocês. Um abraço a vocês todos. Obrigadão. Tchau, tchau.